no terceiro livro do Pentateuco, do livro considerado como o livro da peregrinação, conhecido como livro de Números, no capítulo 14, no versículo 24, leem, diz assim: porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra que entrou, e sua semente possuirá em herança. Meus queridos, o homem que Deus leva, o crente que Deus leva a ser vitorioso, a ser uma pessoa de conquista. Uma pessoa de conquista é aquele que tem um espírito, irmão, de uma conduta bonita. Não uma conduta qualquer, mas uma conduta, meus queridos irmãos, exemplificada na vida dele, exemplificada na vida de Caleb, bem também como de Josué. Mas embaixo no texto nós vemos que Josué e Caleb foram os únicos a conquistarem, a entrarem na terra prometida, na Canaã, por causa da conduta que eles tiveram. Nós podemos ver, através da Bíblia Sagrada, o exemplo claro de pessoas que tiveram a conduta, tiveram um espírito, porque houve um outro espírito em Caleb. Nos filhos de Israel houve um outro espírito. A menina está chorando, né? Eu fico meio perdido. Mas continuando aqui, qual foi o espírito que houve? Qual foi o comportamento que teve? Qual foi o comportamento? O povo de Israel estava até bem com o pé, como se fala, um pé dentro da terra de Canaã. Estava quase com o pé dentro da terra de Canaã. Estava quase entrando na terra de Canaã. Ia entrar na terra de Canaã. Ia entrar na terra de Canaã. Ia entrar na terra de Canaã, mas tiveram um comportamento, meus queridos irmãos, que foi, como se diz, o ponto final. Foi, como se diz, a gota d'água. Deus não se agradou. Teve um momento que Deus realmente explodiu. Realmente, às vezes nós perguntamos, Deus tem limite? Deus está no limite em determinados momentos das nossas vidas. Deus pode chegar a um limite. Deus pode chegar a um ponto de dizer assim: eu vou acabar com esse povo. Esse povo está realmente me tirando do sério. Esse povo tem feito coisas terríveis. Comportamento que às vezes esse povo... Só que Deus, meus queridos irmãos, Deus é imutável. Deus pode sim ter, num determinado momento, um temperamento, uma mudança, digamos, no plano dele, mas não no plano final, o plano permissivo de Deus. Alguma coisa Deus, vou fazer o quê? Esse povo aqui não está prestando, eu vou exterminar. Foi o que Deus pegou e falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou detonar esse povo. Esse comportamento que esse povo está tendo aqui está realmente me revoltando. Vou exterminar com ele, Deus. Então Moisés, como um homem, um homem que intercede, ele orou e falou: Deus, não faças tal. Deus mudou. O que eles vão falar? O Senhor teve poder para tirar eles, mas não teve poder para introduzir eles na terra prometida. Deus então teve misericórdia do povo. Deus não exterminou, não acabou com aquele povo. O primeiro comportamento que nós percebemos que esse povo tiveram, que eu pude entender e aprender, foi um comportamento, meus queridos irmãos, de maximizar o inimigo. Pensar que o inimigo, o adversário, o problema, o obstáculo é muito maior. É muito maior.
Ora, como é que eu vou entrar nessa terra prometida e conquistar essa terra se aí tem gente digamos, que estão em posições de destaque privilegiadas? Não tem como, Moisés. A terra é boa, mas é brincadeira. Nós não vamos, então estava maximizando o inimigo e minimizando Deus. Em verdade, meus queridos irmãos, que eles estavam esquecendo Deus, esquecendo do poder de Deus. Porque Deus chamou o povo de Israel para falar para as demais nações que Ele era o único, o Deus verdadeiro. Ele era o único Deus vivo. As outras nações eram o quê? Eram politeístas. Eles serviram o Deus pau, serviam o Deus lua, serviam deuses feitos por mãos humanas, Deus Baal, e homens que entregavam seus filhos a sacrifícios, meus irmãos, vivos com seres humanos. Crianças, de acordo com a arqueologia, a ciência ecológica, eles chegavam ao ponto de sacrificar crianças. E isso não era do agrado de Deus. Então Deus chama Israel para mostrar para as demais nações, revelar através das demais as nações que Ele era o Deus vivo e o único e não há outro. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele alimentou esse povo no deserto e ali Ele chega de frente com a terra prometida. Isso foi terrível. Que comportamento você tem que ter, irmão? O comportamento de maximizar a sua fé, crendo em Deus, sabendo que Deus é o Deus do impossível. E se Ele tem essa promessa para você, como Josué e Caleb, você tem que entender que você vai conquistar. Regaça as mangas, irmão, e parte para a luta. Soa a camisa, rapaz, pare de dizer, será que posso, será que eu não posso? Não, irmão, escolha crer, escolha ter fé. Tem crente que quer escolher a dúvida, e por esse motivo ele fica só, como se diz, parado no tempo, e não conquista, e não obtém a vitória. Você foi chamado para conquistar, para apossar, para ganhar. A outra conduta que nós percebemos, esse povo, ingratidão. Conduta de ingratidão, não tem coisa pior do que a ingratidão de vendo o que Deus já tinha feito, o que Deus tinha realizado. Esse povo ainda tem coragem de se revoltar contra Deus, falar não, vamos levantar um capitão aqui, vamos retroceder, vamos voltar para trás. Lá no Egito o negócio é diferente, tem comida, tem tudo lá para nós. O povo estava sofrendo, padecendo na mão de um faraó, um rei tirano, cruel, vivendo sobre um regime de escravidão, e o povo querendo voltar para o Egito. O Egito simboliza o mundo. E quando você pensa em voltar para o mundo, você está mostrando uma ingratidão muito grande, um pecado muito grande, irmão, para com Deus. Você está revelando uma ingratidão para com Deus. Deus que deseja te abençoar, te dar a vida eterna. E eu vou para o mundo, eu vou voltar ao mundo. Meu irmão, não caia desse engodo, não. Seja um crente grato a Deus. Certa vez, nos Estados Unidos, um jovem estava num trem, na linha de ferroviária, esperando o trem ao qual ele deveria pegar para ir para uma outra cidade. De repente, entre os trilhos, ele vê uma criança caminhando. E ele vê o trem chegando numa velocidade muito rápida. Então ele tem uma postura, digamos assim, tipo reflexo, pula lá no meio dos trilhos, pega aquela criança e coloca em cima, no andame, para salvar. Quando ele ainda tenta saltar, tenta subir para cima do andame, o trem vem, pega ele e deslacera ele, e ali fica um corpo de um jovem soldado. A mãe chega, vê a criança, pega em suas mãos e sai, sem revelar, sem mostrar um gesto sequer de gratidão por aquele feito heróico daquele jovem soldado. Parece para nós impossível tamanha ingratidão. Mesmo assim é. A ingratidão revelada, meus queridos irmãos, nas ações e nas atitudes de crentes que não têm
Elas não têm no seu testemunho, na sua vida, no sua vida lá no seu lar, na sua família, com os seus vizinhos. Ele nunca sequer falou que Jesus